vocês terem uma ideia, eu estava fazendo a cobertura lá com a CNN das convenções nacionais dos partidos, então eu passei a semana toda acompanhando todos os dias, né, as noites, tanto da convenção democrata primeiro, que oficializou o nome do Joe Biden, e depois da convenção republicana, que oficializou o nome do Trump. E a gente até brincou lá, né, porque ficamos obcecados com as coberturas e vendo as pessoas discursando, a gente fez uma tabela, e foi a convenção do Partido Democrata que mais teve republicanos na história participando. Gente, não é que assim, participando do tipo, tô aqui para ver. É discursando, é assumindo posição, é falando, ó, eu sou republicano, fui eleito republicano, voto republicano, mas esse ano tô aqui para apoiar o Joe Biden, né? Teve como eu falei, a esposa, né, do falecido John McCain, teve o John Kasich, que era governador de Ohio até outro dia, teve o Mitt Romney, que concorreu à presidência contra o Obama, também em 2012, teve um monte, os Bush estavam lá, né, então a gente teve um volume enorme de republicanos que estavam alinhados ao Biden, e nenhum desses figurões importantes, das grandes dinastias, digamos assim, presentes na convenção republicana. A gente até brincava lá na cobertura e falava, gente, será que a gente que não está dormindo tantas horas, que já está confundindo as bolas? Porque parece que eu só vi republicano na convenção democrata. Cadê os republicanos na convenção republicana? Na convenção republicana, quem que estava lá fazendo o discurso de apoio ao Trump? Eram os filhos dele, as noras, a mulher, algumas figuras secundárias do partido, mas não tinha nenhuma grande liderança tradicional apoiando o Trump. Então, todos esses que eu mencionei aqui são figuras que já se pronunciaram publicamente reconhecendo a vitória do Biden, e mesmo os que não se pronunciaram, porque é óbvio que tem quem não se pronunciou, muita gente diz, olha que absurdo, os republicanos em silêncio estão apoiando o Trump. É lógico que eles estão sendo coniventes, né? Não deixa de ser verdade. Mas, por outro lado, pensem vocês que não falar nada na altura em que o Trump precisa que alguém grite por ele é um problema para ele também, porque é um pessoal que está se furtando a defendê-lo, né? Então, o Mitch McConnell, que é o líder dos republicanos no Congresso, que acabou de ser reeleito, inclusive, ele é uma das figuras mais importantes para o partido hoje. Ele é o cara, ele é tipo o camarada lá da série que vocês assistem, como é que é? O House of Cards. Ele é tipo o Frank Underwood da vida real, né? O Mitch McConnell. E ele veio a público desde que a história das fraudes começou e disse assim, pessoal, fiquem tranquilos. O presidente tem direito de contestar os resultados caso ele ache que existe alguma irregularidade e os tribunais, sem dúvida, vão decidir esse respeito. Um monte de gente ouviu essa manifestação do Mitch, falou, tá vendo, vendido, tá defendendo o Trump, que absurdo. Eu não acho que ele tá defendendo o Trump, eu acho que, na verdade, ele tá simplesmente reforçando um discurso institucional padrão. O que está escrito na lei? Na lei está escrito, se você não concorda com o resultado, você contesta o resultado. Quem vai decidir se a contestação é justa ou não é o tribunal. Beijos. É isso que está escrito na lei. Ele só repetiu o que está na lei. E que é justo. Eu sempre tenho dito isso. Não é questão de defender o Trump, de falar, não, o Trump tem o direito. É justo, não é porque a gente não gosta dele, porque ele não tem o direito de contestar. Ele e qualquer um tem o direito de contestar. Então, se existe um caminho oficial de contestação, ele tem o direito e ele deve fazê-lo. Até para que não reste dúvida para a história de que essa eleição foi válida. E para que o Biden, inclusive, tenha toda a legitimidade de que ele precisa para poder governar. Então, não me choca o Mitch McConnell ir na imprensa e falar, não, pessoal, o presidente tem o direito de contestar. Ele só está dizendo o que a lei fala. E a lei fala o que todo mundo pensa. As pessoas têm que ter o direito, né? Isso não significa que ele está dizendo, olha, pessoal, agora vamos todo mundo fazer pressão no judiciário para o judiciário arbitrar de acordo com a nossa vontade. Não foi isso que ele falou, né? Então, os republicanos estão bem, assim, cuidadosos no processo do que eu chamaria que é um processo de desembarque. Progressivo, lento e cuidadoso, mas ainda assim um processo de desembarque. E só para concluir a ideia, vocês sabem que o Trump estava muito bravo esses dias lá nos bastidores da Casa Branca, porque ele está com dificuldades com a equipe jurídica dele, né? E aí, qual é o problema com a equipe jurídica dele? Ele tem advogados que são da confiança dele e que estão comprometidos com essas pautas que ele está tentando avançar, com essas denúncias, inclusive o Giuliani, que vocês devem ter visto falar nos últimos dias na imprensa.
Só que o problema é que os amigos da confiança dele, os advogados que ele gosta e tal, não são do ramo, não são especializados em legislação eleitoral. E aí, para isso, ele precisa dos advogados que são do ramo. E ele foi se refugiar nos advogados do partido. Ele foi nos advogados do partido querer que os advogados do partido, que são dessa área, fizessem essa defesa. E os principais advogados do partido recusaram assumir essa causa. Então, percebam que as lideranças políticas públicas, né, que a gente conhece, que estão aí na mídia, têm ou se manifestado contra o Trump, ou se calado em relação a essa situação, e que as próprias forças que poderiam operacionalizar uma defesa do Trump estão resistentes a se expor, a expor a sua reputação nesse caso. Então, isso eu diria, uma mensagem retumbante, né, que a gente tem aí ao longo dos últimos dias em termos das denúncias do Trump.